Questão aí de dilatação da PUC do Rio de Janeiro de 2017. Vamos lá então. Uma placa de vidro possui as dimensões de 1 metro por 1 metro por 1 centímetro quando está a temperatura ambiente. Seu coeficiente de dilatação linear é 9 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Se a placa sofrer uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, quanto será a sua variação do volume? Quanto será a variação do volume da placa em centímetros cúbicos? Como ele quer em centímetros cúbicos, a gente vai trabalhar tudo com centímetros cúbicos, né? Então, maravilha. Vamos lembrar aqui o ΔV, que é a variação do volume, é gama, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura. Lembrando que o gama vale 3 vezes o alfa. Portanto, a gente já sabe que o gama vale 3 vezes esse coeficiente de dilatação linear, que é 3 vezes 9 vezes 10 na menos 6. 3 vezes 9, 27. Portanto, o gama vale 27 vezes 10 na menos 6. Tá? Graus Celsius na menos 1 ali. O volume inicial é só multiplicar as grandezas. Só que daí, ao invés de usar metros, a gente vai usar centímetros. 1 metro é 100 centímetros, 1 metro é 100 centímetros. E aqui a gente tem já 1 centímetro. Tá? É só multiplicar esses três, porque é uma placa, né, gente? Um paralelepípedo. Isso aqui vai dar 10 na 1, 2, 3, 4. 10 na 4, portanto o volume inicial é 10 na 4 centímetros cúbicos. E a variação da temperatura foi dita ali na questão, é de 10 graus Celsius. Aí é só botar aqui, ó, ΔV igual ao gama, 27 vezes 10 na menos 6, vezes volume inicial, 10 na 4, vezes a variação da temperatura, 10. Juntando esse aqui, esse 10 com esse 10 dá 10 na 5, juntando com esse aqui dá 10 na menos 1. Portanto, a variação do volume dá 27 vezes 10 na menos 1, variação do volume 27 vezes 10 na menos 1, se eu pegar a vírgula e passar uma casa para a esquerda, aumenta em uma unidade o expoente da base 10, e daí vira 2,7. Simplesmente, centímetros cúbicos. Portanto, a resposta correta é 2,7, como está na alternativa da letra E de Espanha. Questão aí mais tranquila. Vamos lá então para mais uma questão sobre dilatação, uma questão agora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que fala o seguinte, uma questão bem contextualizada, uma questão que pode cair de repente no Enem, um dia desses, por aí, num ano, aí, tá? Um aparelho eletrônico mal desenhado tem 2 parafusos presos a partes diferentes que quase se tocam em seu interior. Então tem esse parafuso aqui de aço aqui, esse de latão, e eles estão separados por essa pequena distância aqui quase se tocando. Os parafusos de aço e latão têm potenciais elétricos diferentes e caso se toquem, haverá um curto-circuito, danificando o aparelho. Olha só que problema. O intervalo inicial entre as pontas dos parafusos é de 5 micrômetros, tá? A 27 graus Celsius. Suponha que a distância entre as paredes do aparelho não seja afetada pela mudança na temperatura, ou seja, isso aqui é fixo, tá? Considere para a resolução os seguintes dados. Coeficiente do latão, 19 vezes 10 na menos 6. Coeficiente do aço, 11 vezes 10 na menos 6. Nessas condições, a temperatura em que os parafusos se tocarão é D. Então, ele quer saber qual a temperatura que os parafusos vão se tocar. Muito bem. Muito bem. O que a gente pode começar escrevendo? A gente pode começar escrevendo o seguinte, ó, que a variação do comprimento do latão mais a variação do comprimento do aço tem que ser igual a 5 micrômetros, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 6 metros, tá? O que eu estou te dizendo com isso daqui? Eu estou te dizendo que essa é a condição de... É uma condição. Quando a soma dos dois
das duas dilatações der exatamente esse valor aqui, quer dizer que eles vão estar se encostando, concorda comigo? Né? Um dilatou um pouquinho, o outro dilatou um pouquinho também, e quando os dois somarem derem aquele valor é porque eles justamente estão se tocando. O que eu posso escrever além disso? Eu posso escrever que a variação do comprimento do latão é igual ao alfa do latão vezes o comprimento inicial do latão vezes a variação da temperatura. Vai ser a mesma para os dois no caso, tá? Vamos ver o que eu posso botar aqui. Alfa do latão, 19 vezes 10 na menos 6. Comprimento inicial do latão, 0,03 metros. Vezes o ΔT. Muito bem. E a variação do comprimento do aço? Coeficiente de dilatação do aço, comprimento inicial do aço, vezes a variação da temperatura, que é a mesma para os dois. Então, vamos lá. Variação do comprimento do aço é igual ao coeficiente do aço, 11 vezes 10 na menos 6, vezes comprimento inicial, aqui, comprimento inicial do aço, 0,010 metros, ou 0,01 metros, vezes ΔT. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores aqui, ó, o quanto varia o comprimento do latão, vou embutir ele aqui, e o quanto varia o comprimento do aço, e vou embutir ele ali, que daí eu vou ficar com uma equação que eu consigo resolver. Este aqui, ó, ali, ó. Daí olha que maravilha. Aí a gente vai ficar com uma equação só com o ΔT de incógnita. Que bom, né? Que bom. Então vou fazer essa substituição, ó, aqui. Vai ficar 19 vezes 10 na menos 6 vezes 0,03, que eu já vou escrever como 3 vezes 10 na menos 2, tá? Passando a vírgula duas casas para a direita. Vezes ΔT mais. Por que mais? Por causa desse mais aqui da equação. Variação do comprimento do aço mais 11 vezes 10 na menos 6 vezes, passar duas casas para a direita também, 1 vezes 10 na menos 2. 1 vezes 10 na menos 2. ΔT igual a 5 vezes 10 na menos 6 metros. Muito bem. E vamos fazer aqui as contas e ver no que a gente chega. 19 vezes 3 dá 57. Está multiplicando este vezes este dá 57. Vezes menos 6 e menos 2 dá 10 na menos 8. Tá? Multiplicação de base 10 vezes ΔT mais 11 vezes 1 dá 11. Então dá 11 vezes 10 na menos 8 ΔT. Isso igual a 5 vezes 10 na menos 6. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou botar o ΔT em evidência aqui. Tá? Então vai ficar 57 vezes 10 na menos 8 mais 11 vezes 10 na menos 8 vezes ΔT igual a 5 vezes 10 na menos 6. Muito bem.
Como eu estou somando números que estão multiplicando exatamente a mesma base, eu posso só somar os números da frente ali. Vai ficar 57 mais 11, vai ficar 68. Então fica 68, vamos continuar essa conta aqui, ó. 68 vezes 10 na menos 11, na menos 8, menos 8 vezes ΔT igual a 5 vezes 10 na menos 6. Vou pegar o 68 que está multiplicando, passar dividindo, e o 10 na menos 8 que está multiplicando, passar dividindo. Vai ficar aqui ΔT é igual a 5 sobre 68 vezes 10 na menos 6 sobre 10 na menos 8. Portanto, ΔT é igual a esse com esse dá 10 na 2, né? Menos 6 menos menos 8 dá menos 6 mais 8, menos 6 mais 8 dá 10 na 2. Então vai ficar 5 sobre 68 vezes 10 na 2, que é a mesma coisa que vezes 100. E 5 sobre 68, só para não perder tempo ali fazendo, vamos fazer aqui na calculadora, 5 sobre 68, 0,0735. ΔT, portanto, 0,0735. 735 vezes 10 na 2. Passo a vírgula duas casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 100, por 10 na 2, 1, 2, dá que o ΔT é igual a 7,35 graus Celsius. Só que não é isso que eu quero, tá? Cuidado que tem uma resposta próxima com isso aqui, ó. Eu quero saber a temperatura no qual os parafusos se tocam, portanto eu quero saber a temperatura final. Se a temperatura inicial é 27 graus Celsius e ela vai aumentar em 7,35 graus Celsius, quanto é que vai ser a temperatura final? Bom, de 27 aumentando 7,35, a gente vai ficar com 34,35, tá? E 34,35 a gente aproxima para 34,4, conforme está na alternativa C de Canadá. E essa questão de ter só uma casa depois da vírgula é porque, na verdade, a gente teria que ter trabalhado realmente com uma casa só depois da vírgula, por causa da maneira como os dados são apresentados, mas tudo bem, isso aí não tem problema, certo? Então a temperatura final ali é de 34,35 graus Celsius, certo? Era isso então. Vamos lá para uma questão então sobre dilatação térmica, uma questão aí bem interessante que envolve um pouquinho de geometria também. Diz o seguinte, ó. O relé térmico é um dispositivo responsável por proteger os motores elétricos de possíveis anomalias. A mais comum é o sobreaquecimento do motor elétrico. Uma proposta de relé térmico consiste em duas barras de latão, uma vertical e a outra horizontal, acopladas conforme ilustra a figura a seguir. A montagem está inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius. A barra horizontal toca o contato A e o sistema é articulado nos pontos EF e G. A separação entre os contatos elétricos A e B é de 0,25 milímetros. Determine a temperatura da barra vertical para que a barra horizontal encoste no contato B. Então, o que vai acabar acontecendo, né, gente? Quando o sistema superaquecer, essa barra EF ela vai dilatar, certo? Ela vai aumentar o tamanho. E ao aumentar o tamanho, o que acaba acontecendo
Ao aumentar o tamanho, ela vai empurrar esse relé térmico para baixo aqui, tá? Então, ao empurrar esse relé térmico para baixo, esse contato que está sendo feito em A vai começar a ser feito em B ali. Você vai ter uma figura mais ou menos assim, ó. Aqui é a barra EF, tá? Aqui é onde ela estava normalmente. Essa barra maior aqui na horizontal. E ela vai ficar agora aqui, ó. Certo? Ela vai ficar ali. Muito bem. O que vai acabar acontecendo? Eu vou colocar aqui em vermelho justamente essa parte da barra aqui EF, a parte da barra que dilatou. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o meu chamado ΔL, é a dilatação da barra. Muito bem. E a gente tem que lembrar de uma coisa também. Que o ΔL, vamos escrever aqui, ó, ΔL é igual a alfa L0 ΔT. O que a gente quer saber é a temperatura que a barra vertical tem que estar para encostar no contato B. Se eu descobrir a variação da temperatura, eu consigo descobrir depois quanto que é essa temperatura final, né? Porque eu tenho a inicial, eu tenho o quanto mudou, eu sei descobrir o quanto é no final, né? O alfa, vamos ver onde é que está escrito aqui. Barras de latão, tá? Então, na questão aqui, ele não está te dando o coeficiente de dilatação linear do latão. Isso deve ser porque na primeira página da prova, dessa prova aqui da UPE-SSA, deve estar lá o coeficiente de dilatação linear do latão, tá? Ninguém precisa saber isso aí de cabeça. Eu vou pesquisar aqui na internet para te dizer o quanto que é esse valor, tá? Então vamos procurar aqui, ó, coeficiente de dilatação linear do latão. Latão aqui. 18 vezes 10 na menos 6, tá? Então o alfa do latão é 18 vezes 10 na menos 6. Vou escrever isso aqui. Vamos aproximar, né? Já que tá dando tudo aproximado ali, vamos aproximar para 20 vezes 10 na menos 6. Por que eu vou aproximar? Porque olha bem, as respostas estão bem espaçadas, né? 37,5, 62,5, 87,5, 125 e 175, tá? Então eu vou colocar aproximado ali e a gente vai chegar numa resposta aproximada, tá? Muito bem. O que eu tenho que saber agora? Eu sei o alfa, porque me foi dado, tá? Eu sei o L0, o comprimento inicial é 20 milímetros. Eu não sei o ΔT, mas o ΔL eu tenho como descobrir. Por quê? Eu posso usar aqui uma questão de semelhança de triângulos. Por que eu posso usar semelhança de triângulos? Olha bem, esse tamanho aqui, ó, é 0,25 milímetros. Esse tamanho aqui é 90 milímetros. Esse tamanho aqui é 10 milímetros. E daí aqui a gente tem tudo que a gente precisa saber para fazer a proporção. Eu quero que tu perceba que eu tenho dois triângulos. Olha bem o movimento do mouse. Eu tenho esse triângulo grande aqui, tá? E eu tenho esse triângulozinho pequenininho. Se eu fizer uma relação de proporção, né, de semelhança de triângulos, eu sei que este lado, ΔL aqui, vai estar para 0,25 milímetros, assim como este lado do triângulozinho aqui, que é 10 milímetros, vai estar para este lado do triângulozão,
que é esse triângulo grande. Vê que eu estou comparando os lados que são proporcionais. E esse lado todo do triângulo grande, a 90 mais 10 milímetros, são 100 milímetros. Tá? Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Vou fazer que o ΔL, portanto, é passando 0,25 para o outro lado, multiplicando, é 0,25 sobre 10. Se eu dividir por 10, né, eu passo a vírgula uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda. E, portanto, fica 0,025 milímetros. Esse é meu ΔL, tá? Muito bem. Agora vamos colocar ali na equação os valores. ΔL igual a 0,025 igual ao alfa, que é 20, vezes 10 na menos 6, vezes o L0. O L0 aqui, o comprimento inicial da barra, é 20 milímetros, vezes ΔT. Agora o que eu vou acabar fazendo, tá? Vou pegar esse número que está aqui multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar, portanto, que o ΔT é igual a 0,025 sobre... Já vou multiplicar 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 10 na menos 6. Muito bem. Só para não perder tempo aqui fazendo divisão, vamos fazer o seguinte, ó. ΔT é igual a 0,025. 400 vezes 10 na menos 6. Se a vírgula está aqui, eu passar duas casas para a esquerda aumenta o expoente da base 10. Aumenta em quantas unidades? 2 unidades. Portanto, vai ficar 4 vezes 10 na menos 4. 0,025 é a mesma coisa aqui. Vamos lá, então. 25 vezes, se eu passar a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, 25 vezes 10 na menos 3, sobre 4 vezes 10 na menos 4. Aí vai ficar o quê? O ΔT igual... Copio de cima, subtraio de baixo. Menos 3 menos 4. Menos 3 mais 4 é 1. Portanto, fica 25 sobre 4. Sobre... Vezes, né? Na verdade, 10 na 1. 25 sobre 4. Vamos fazer aqui. Dá 6,25. Tá? Portanto, ΔT é igual a 6,25 vezes 10 na 1, que é a mesma coisa que 62,5 graus Celsius. Só que o ΔT é a temperatura final menos temperatura inicial. Isso é igual a 62,5 graus Celsius. Temperatura final que eu quero saber, a temperatura inicial, deixa eu ver quanto é que ele te deu, 25 graus Celsius. Igual a 62,5. Portanto, eu pego esse menos 25, passo para o outro lado, somando, vai ficar que a temperatura final é 25 mais 62,5, vai dar 87,5. Temperatura final de 87,5 graus Celsius. Isso está na alternativa da letra C, tá? Cuidado, ó. Que na letra B tinha 62,5, só que tu não queria a variação da temperatura, tu quer a temperatura na qual a barra vai estar. Ó, determine a temperatura da barra vertical para que ela encoste.
Tu não quer saber o quanto tem que variar a temperatura, tu quer saber em qual temperatura ela está e, portanto, é esse valor de temperatura. E lembra que aqui a gente aproximou, né, olhando a tabela, que era 18 vezes 10 na menos 6, provavelmente na tabela ali na prova, estava com sendo 20 também o coeficiente de dilatação linear, tá? Ah, mas como é que eu vou saber se eu tenho que aproximar ou não tenho que aproximar? Na prova vai sempre estar, eu só tive que pesquisar agora, porque quando eu fui ler a questão me dei conta de que não estava no enunciado, então devia estar numa página inicial da prova. Como eu não tenho a prova original, eu supus que era isso que estava acontecendo e de fato estava acontecendo isso mesmo, tá bom? Grande abraço para ti, tchau, tchau. Então essa questão da UFPE de 2008 fala o seguinte: em uma chapa metálica é feito um orifício circular do mesmo tamanho de uma moeda. O conjunto chapa com a moeda no orifício, inicialmente a 25 graus Celsius, é levado a um forno e aquecido até 225 graus Celsius. Após o aquecimento, verifica-se que o orifício na chapa ficou maior do que a moeda. Dentre as alternativas a seguir, indique a que está correta. Daí ele te fala que o coeficiente de dilatação da moeda é maior que da chapa metálica, o coeficiente de dilatação da moeda é menor do que da chapa metálica, e por aí vai, né? Ele está falando ali sobre os coeficientes de dilatação. Essa questão conceitual bastante interessante, tu tem que entender o seguinte. Bom, tu tinha aquela chapa metálica ali com um furo no meio. Então estou desenhando aqui a chapa metálica. E ela tem um orifício aqui no meio. Essa parte aqui do meio é vazada. Essa parte aqui é toda feita de um metal, tá? E que ele te diz que no começo ali a 25 graus Celsius, tu tinha uma moeda de mesmo tamanho que o orifício. Então tu tem aqui a moeda pintada de azul, tá? O que acontece, gente? Ele fala que depois do aquecimento, verifica-se que o orifício na chapa ficou maior do que a moeda. Então, o que vai ter acontecido, né? Esse orifício aqui, essa parte preta, vai ter expandido e vai ter expandido mais do que a moeda. Ou seja, vai ficar uma folga ali. E, bom, a gente tem que lembrar do seguinte: se aconteceu isso, foi porque houve uma diferença nas dilatações. Aí a gente lembra do seguinte, que a variação na área, a variação na superfície, é igual a beta, que é o coeficiente de dilatação, né, vezes a área inicial, vezes a variação da temperatura. Primeiro, o que acontece? O que acontece é que os dois sofreram a mesma variação da temperatura, de 25 para 225 graus Celsius. Então, é igual isso aqui tanto para o orifício quanto para a moeda. O que mais? A área desse orifício, a gente está falando aqui a área, né, dessa chapa metálica sem nada aqui, essa área que é vazada da chapa metálica, tem um valor igual à área da moeda. Então, esse valor aqui é o mesmo tanto para a moeda quanto para o orifício. O que vai diferenciar a moeda da chapa? Bom, aquele que tiver maior aumento na área vai ser aquele que tem maior coeficiente de dilatação. Se o orifício ficou maior do que a moeda, porque agora tu não tem mais eles encaixados, o que aconteceu, gente? O orifício ele dilatou mais do que a moeda, ou seja, o orifício, né, tem que ter um coeficiente de dilatação maior do que a moeda. E de quem que a gente está falando? Esse orifício é feito de quê? Né? O orifício, o material que está em volta ali é feito do metal, ou seja, o que tu vai ter que ter obrigatoriamente? Tu vai ter que ter escrito, por exemplo, na letra A diz o seguinte, ó, o coeficiente de dilatação da moeda é maior do que o da chapa metálica. Não pode ser, né, gente? Caso fosse isso, a moeda ficaria
pressionando ali aquele orifício, né? E não soltaria, ela ficaria mais presa ainda. Letra B. O coeficiente de dilatação da moeda é menor do que o da chapa metálica. Perfeito, se o da chapa metálica é maior do que o da moeda é menor do que o da chapa metálica. Gabarito correto, letra B. Tá? Então o gabarito dessa questão era a letra B. Então, questão da Federal de Minas Gerais de 97. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação do ferro. Então, vamos colocar aqui. O do alumínio é 2 vezes maior do que o do ferro. A figura mostra 2 peças onde um anel feito de um desses metais envolve um disco feito do outro. À temperatura ambiente, os discos estão presos aos anéis. Se as 2 peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar que apenas o disco de alumínio se soltará do anel de ferro, apenas o disco de ferro se soltará do anel de alumínio, os 2 discos se soltarão e os discos não se soltarão dos anéis. Para começar, né, gente? O que é um anel? O anel, né, é o anel que tu coloca no dedo. O anel é essa parte externa aqui. Tu tem aqui um anel de alumínio e aqui um anel de ferro. E aqui um disco de ferro e um disco de alumínio. Aí o que tu tem que entender? Tu tem que entender o seguinte, que a variação na área, a variação na superfície, é dado pelo produto do coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que eles vão ser aquecidos uniformemente, ou seja, a variação da temperatura vai ser o mesmo nos 2 casos, tá? Segunda coisa é o seguinte, tu tem que perceber que o orifício do anel, tá? O orifício do anel tem o mesmo valor da área que o disco de ferro, ou seja, o orifício do anel e o disco de ferro tendo a mesma área, isso daqui vai ser igual para os 2. O que vai acabar acontecendo? Aquele que tiver maior coeficiente de dilatação superficial é aquele que tem maior variação na sua área. E quem é que tem maior coeficiente de dilatação superficial é aquele também que tem maior coeficiente de dilatação linear. Ou seja, o alumínio tem um coeficiente de dilatação linear maior que o do ferro. Ou seja, o alumínio vai ter um coeficiente de dilatação superficial maior do que o ferro. O que vai acabar acontecendo, né? Como o alumínio tem um coeficiente maior, esse orifício do alumínio vai dilatar bastante. O ferro, ali o disco de ferro, vai dilatar também, mas vai dilatar menos do que o orifício do alumínio. Então, o que vai acabar acontecendo? Tu vai ter o disco de ferro soltando ali do anel de alumínio. Nesse segundo caso aqui, o que acontece? O orifício do ferro e o disco de alumínio tem a mesma variação da temperatura, a mesma área inicial, e o alumínio dilata mais do que o ferro, porque tem um maior coeficiente. Muito bem. Como o alumínio dilata mais que o ferro, o alumínio vai dilatar bastante, o ferro vai dilatar pouquinho. Esse alumínio ele vai ficar pressionando o ferro. Então, se ali já estava encaixado aquele disco de ferro no anel de alumínio aqui, no segundo caso, o que acontece? Agora tu vai ter um encaixe e esse encaixe vai estar mais forte, vai ser muito mais difícil de tu desencaixar o disco de alumínio do anel de ferro. Então o que a gente tem? A gente tem que apenas o disco de ferro nessa primeira situação vai se soltar do anel de alumínio, e isso está dito na letra B de Brasil. Então aí uma questão do Enem PPL de 2012. Tem nessa questão ali aquela tirinha,
Ó, não consigo desatarrachar essa porca. Aí ali diz o carinha, eu consigo. Daí ele coloca no fogo ali. E daí mostra ele, né? Ah, desencaixei a porca. Muito bem. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Então, tu tem aqui, né, o coeficiente de dilatação linear, vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e os valores para aço, alumínio, bronze, chumbo, níquel, platão, ouro, platina, prata e cobre. E daí a pergunta é o seguinte: para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de. Aí tu tem que lembrar do seguinte, que a variação na superfície, ou a variação na área, é dado pelo produto do coeficiente, vezes a área inicial, vezes a variação da temperatura. Bom, gente, vamos entender do que depende, né, a variação na área. Vamos relembrar. Depende da área inicial, mas a área inicial, gente, é o mesmo. Se a gente for ver tanto a porca quanto o parafuso, a porca e o parafuso, olhando assim de frente eles, têm a mesma área inicial. Muito bem. Para que tu tenha o desencaixe com um menor aquecimento, ou seja, com a menor variação da temperatura, tu vai ter que ter uma grande diferença entre os coeficientes de dilatação. Porque daí o que vai acontecer, né? Tu variou um pouquinho a temperatura de um material que tem grande coeficiente de dilatação, ele vai dilatar bastante. Aquela porca ali, o orifício vai dilatar bastante. E tu precisa de um material do parafuso com um menor coeficiente de dilatação. Por quê? Porque daí aquele material ali do parafuso, ele vai dilatar também. Mas como ele dilata pouquinho, o que vai acabar acontecendo? Ele dilatou pouquinho, a porca dilatou bastante, eles vão desencaixar. E para que tu tenha a menor variação de temperatura, tu tem que ter a maior diferença entre os coeficientes, tá? Muito bem, então. O parafuso e a porca devem ser feitos de, respectivamente. Então, o parafuso, que é essa parte aqui pintada de preto, ele tem que ter um menor coeficiente de dilatação linear. E daí a gente vê que entre esses valores aqui, o menor é 0,9. Então, o parafuso tem que ser feito de platina. E daí, a porca tem que ser o maior. Essa porca é essa parte de fora. Aí a gente vê aqui que entre os valores que a gente tem, o maior é 2,9. Então, a porca sendo feita de chumbo, a gente consegue essa situação, né, da maior diferença entre os coeficientes, conseguindo aqui a letra C como gabarito. Bom, essa questão da URGS de 2000 é uma questão interessante que às vezes o pessoal erra, na verdade, por uma falta ali de interpretação, tá? O pessoal às vezes não entende muito bem o que está sendo perguntado. Fala o seguinte: o diagrama a seguir representa em unidades arbitrárias o coeficiente de dilatação volumétrica γ de um certo material como função da sua temperatura absoluta, né? A temperatura em Kelvin. Em todo o intervalo de temperaturas mostrado no gráfico, um material permanece sólido. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. Quando a temperatura aumenta de T1 para T2, o volume de um objeto feito com esse material, aí tu vai ver aumenta ou diminui, e na região de temperaturas maiores que T2, o volume desse objeto aumenta ou permanece constante ou diminui quando aumenta a temperatura. E daí é muito importante tu entender bem o que ele está te perguntando. Em primeiro lugar, ele está falando o seguinte: quando a temperatura aumenta de T1 para T2, daqui para cá, o volume desse objeto
feito com esse material aumenta, gente. Ah, senhor, não, pera aí, só um pouquinho. Como assim aumenta? Olha ali, ó. Aqui o coeficiente não está diminuindo, como é que o material vai aumentar o seu tamanho? E daí tu tem que entender o seguinte. Vamos lá então. A variação no volume é dado pelo produto do coeficiente vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura. Gente, olha só. A variação da temperatura do intervalo T1 por T2 é uma variação de temperatura positiva. A temperatura está aumentando porque tu está andando na direita no gráfico. E se a variação da temperatura é positiva, a gente tem aqui um número positivo. Muito bem. O volume inicial, o volume, né, gente, é sempre positivo. Muito bem, eu tenho positivo vezes positivo, vai dar positivo. O que acontece, gente? De T1 para T2, o gama está diminuindo. O gama está diminuindo, mas ele continua valendo um valor positivo. Por exemplo, aqui poderia ser, vamos ver aqui, 2,4 vezes 10 na menos 5, e aqui seria, sei lá, 2,5 vezes 10 na menos 5. Mas continuam sendo valores positivos. Ou seja, se tu tem positivo vezes positivo vezes positivo, a variação do volume também vai ser positiva. E se a variação do volume também é positiva, significa que o volume está aumentando. Sempre que tu tem uma variação positiva, indica que aquela grandeza aumenta. Então, o material está aumentando de volume. Tá? E na região de temperaturas maiores do que T2, o volume desse objeto também aumenta quando aumenta a temperatura, porque depois de T2, o que acontece? O coeficiente permanece constante e positivo, ou seja, a variação do volume vai ser positiva. Então, o gabarito correto dessa questão é aumenta e aumenta. O que isso daqui está te indicando, gente? Aqui entre T1 e T2. Aqui entre T1 e T2, o coeficiente está diminuindo. Ou seja, o crescimento aqui, nesse primeiro estágio, é um crescimento maior do que um crescimento nesse segundo estágio. Mas, apesar de ele ser maior no primeiro estágio do que no segundo estágio, continua sendo um crescimento. O coeficiente continua valendo um valor positivo. Por isso, aumenta o volume e aumenta o volume. Então, questão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte de 2015. A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns metais. Então, ferro, cobre, alumínio e zinco. Uma placa de metal de área 1 metro quadrado a 20 graus Celsius é aquecida até atingir 100 graus Celsius, apresentando uma variação de 35,2 centímetros quadrados em sua área. O metal que constitui essa placa é... Bom, tu tem que saber qual que é o metal, e para isso tu vai ter que acabar descobrindo qual que é o coeficiente de dilatação linear, comparar aqui com a tabela e marcar e correr para o abraço. Muito bem. Então a gente lembra do seguinte: a variação na superfície ou na área é dado pelo beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a área inicial, vezes a variação da temperatura. Só que como a gente quer o coeficiente de dilatação linear, já vamos botar ele aqui na fórmula. O beta, lembra que ele é igual a 2 vezes o alfa, então eu faço aqui surgir no lugar do beta o 2α, para o alfa surgir na equação e já ficar tudo evidente ali. Tá? Bom, e eu tenho que cuidar também com as unidades. A variação na superfície, o quanto aumenta a área, é 35,2 centímetros quadrados. A área inicial é de 1 metro quadrado. E daí tu tem que lembrar que tu tem que usar a mesma unidade dos dois lados da equação. Então vamos optar por usar centímetros quadrados dos dois lados da equação.
E daí tu tem que lembrar comigo como é que tu faz aquela transformação de 1 metro quadrado para centímetros quadrados. Não custa nada a gente lembrar aqui. 1 metro quadrado é a mesma coisa que metro vezes 1 metro. Isso aqui é 1 metro quadrado, metro vezes metro. 1 metro são quantos centímetros? 1 metro são 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado, que é 1 metro vezes 1 metro, nada mais é do que 100 centímetros vezes 100 centímetros. 100 vezes 100 é a mesma coisa que 10 na 4, né? 1, 2, 3, 4 zeros. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado equivale a 10 na 4 centímetros quadrados. E a variação da temperatura, é de 20 até 100, são 80 graus Celsius. Agora é só pegar esses valores aqui e jogar nessa equação aqui. A variação da área é 35,2, 2 vezes o alfa aqui, vezes a área inicial, que é 10 na 4 centímetros quadrados, vezes a variação da temperatura, que é 80. Então, muito bem, fica 35,2. Multiplicando aqui 2 por 80, a gente fica com 160 vezes 10 na 4, vezes o alfa. Agora, para descobrir o alfa, a gente tem que isolar ele. Fica 35,2 dividido por 160 vezes 10 na 4, né? Eu peguei esse termo aqui que estava multiplicando e passei ele dividindo. Muito bem, então agora é só efetuar aquela conta ali. 35,2 sobre 160 vezes 10 na menos 4. Por que vezes 10 na menos 4? Esse 10 na 4 estava aqui embaixo, eu passei ele ali para cima. Quando eu passo para cima, né, eu coloco o sinal negativo indicando que aquela base está no lugar errado. E agora é só fazer 35,2 sobre 160. Vamos fazer aqui 35,2 sobre 160. Isso dá 0,22. 0,22 vezes 10 na menos 4. Né? Graus Celsius na menos 1, que é a unidade do coeficiente. Eu vou pegar essa vírgula, passar duas casas para a direita, e se eu passo 2 casas para a direita, diminui aqui o expoente da base 10 em 2 unidades. Daí vai ficar o quê? Vai ficar que o alfa é 22 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Ou seja, é só olhar agora. Qual é o material que tem esse coeficiente? O material que tem esse coeficiente é o alumínio. Então, esse objeto é feito de alumínio. Tá aqui a passagem da vírgula. Então, questão da UPF de 2014. O diâmetro externo de uma arruela de metal é 4 centímetros e o diâmetro interno é de 2 centímetros. Aumentada a temperatura da arruela de ΔT, observa-se que seu diâmetro externo aumenta de ΔD. Então, pode-se afirmar que o seu diâmetro interno diminui de ΔD sobre 2, aumenta de ΔD sobre 2, ou não varia. Então, eu tenho aqui uma arruela, tá? Onde o diâmetro interno é de 2 centímetros e o diâmetro externo dessa arruela vale 4 centímetros. Ou seja, o diâmetro externo é o dobro do diâmetro interno. Muito bem. O que acontece?
A variação no comprimento é dado pelo produto entre o coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. A temperatura da arruela aumentou em ΔT, então a arruela, tanto a parte interna quanto a externa, tiveram a mesma variação da temperatura. Essa arruela, né, ela é feita de um único material, ou seja, lembra que no furo a gente calcula tudo como se não houvesse o furo ali, né? A gente considera que o coeficiente é o mesmo, né, de todo o material do que é feita a arruela, ou seja, o coeficiente é o mesmo. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que a variação do comprimento vai ser diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, se quando tu tinha um comprimento inicial L0 de 4 centímetros, tu tinha o diâmetro externo aumentado em ΔD, se tu tiver um comprimento inicial que vale a metade, que vale 2 centímetros, metade do comprimento inicial, metade da dilatação. Se era ΔD quando eram 4 centímetros, vai ser ΔD sobre 2 quando forem 2 centímetros. Metade do comprimento inicial, metade da dilatação, né, considerando que o material é o mesmo e a variação da temperatura é a mesma. Nesse tipo de caso é só usar esse raciocínio de proporção. E lembrando, né, gente, que o furo, quando tu aquece, ele aumenta de tamanho. Então ele aumenta em ΔD sobre 2. Uma questão bem tranquila. Questão da URGS de 2006. Uma barra de aço e uma barra de vidro têm o mesmo comprimento a temperatura de 0 graus Celsius, mas a 100 graus Celsius seus comprimentos diferem de 0,1 centímetros. Considere que os coeficientes de dilatação linear do aço e do vidro são iguais a 12 vezes 10 na menos 6 e 8 vezes 10 na menos 6. Qual é o comprimento das barras à temperatura de 0 graus Celsius? Então, nesse tipo de questão, sempre convém fazer um desenho para facilitar o nosso entendimento. Ele está dizendo o seguinte: tu tem uma barra de aço e uma barra de vidro que elas têm o mesmo comprimento a 0 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui essas duas barras. De aço e de vidro, elas têm o mesmo comprimento quando estão em 0 graus Celsius. Só que o que acontece? Elas vão ser levadas a 100 graus Celsius. E daí, quando forem levadas a 100 graus Celsius, seus comprimentos vão diferir em 0,1 centímetros. E ele pergunta qual é o comprimento das duas barras a 0 graus Celsius. Ele está perguntando quanto é que é o L0. Bom, o que a gente faz nesse caso? Vamos desenhar. As duas barras vão sofrer a mesma variação de temperatura, só que uma delas vai dilatar mais. Por quê? A variação do comprimento é alfa L0 ΔT. A variação da temperatura das duas é a mesma, o comprimento inicial das duas é a mesma, mas elas têm coeficiente de dilatação linear diferente. Aquela que tem maior coeficiente é aquela que vai dilatar mais. Então, vamos representar isso no desenho. Ó, considere que o coeficiente de dilatação do aço é 12 vezes 10 na menos 6 e do vidro é 8 vezes 10 na menos 6. A do aço é maior do que do vidro. Então, o aço, nesse caso, ele vai dilatar mais do que o do vidro. Então, digamos que o aço dilate tudo isso aqui, exageradamente, e o vidro dilate só isso daqui. E daí diz que essa diferença entre as dilatações vai ser de 0,1 centímetros. Essa é a diferença. Então vamos chamar isso aqui de ΔLA, variação do comprimento do aço. Isso aqui de ΔLV, variação do comprimento do vidro.
E o vínculo que existe é o seguinte, que a variação do comprimento do aço menos a variação do comprimento do vidro tem que ser igual a 0,1 centímetros. Essa diferença entre esse tamanho e esse tamanho aqui, que é o que está escrito do lado esquerdo da equação, tem que ser igual a 0,1. Então, muito bem. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Variação do comprimento do aço. Como é que a gente calcula? A variação do comprimento é alfa L0 ΔT. Alfa do aço, comprimento inicial do aço, que é L0. Não vou botar aqui a do aço, porque os dois têm o mesmo L0. Então, já vou deixar L0, porque a gente vai poder sumir com ele dali, ou descobrir ele dali. Bom, vezes ΔT, variação da temperatura do aço, que é a mesma para as duas, então vou deixar só ΔT, menos esse sinal negativo aqui, variação do comprimento do vidro, alfa do vidro, vezes L0, vezes ΔT, tudo isso tem que ser igual a 0,1 centímetros. Eu estou deixando aqui a unidade, porque é essa unidade que a gente vai obter no final. A gente vai obter em centímetros. Tá? Bom, o coeficiente de dilatação linear do aço é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, estou colocando a unidade aqui, vezes L0, que eu não sei quanto é que é, vezes a variação da temperatura, que é de 100 graus Celsius, elevado de 0 a 100 graus Celsius, e 100 é 10 na 2 graus Celsius. Só daqui a gente já vê, ó, o grau Celsius está menos 1, o grau Celsius vai cortar, menos coeficiente do vidro, 8 vezes 10 na menos 6, vezes L0, vezes 10 na 2, que é a variação da temperatura, igual a 0,1 centímetros. Bom, o que a gente faz agora? Aqui eu nem botei, né? Vamos botar aqui, ó, grau Celsius na menos 1, grau Celsius, cortou. Tá, olha a chinelagem ali. Mas só para tu ver que vai cancelar, né, as unidades. Geralmente eu não trabalho com as unidades, eu faço a análise antes de começar o problema para não usar as unidades no meio, mas coloquei ali, tá? 12 vezes 10 na menos 6, L0 vezes 10 na 2, o que a gente junta? Vamos juntar os expoentes aqui, menos 6 com 2. Menos 6 com 2 dá menos 4, então fica 12 vezes 10 na menos 4, L0, menos... vamos juntar os expoentes aqui, menos 6, 2, menos 6 e 2 dá menos 4, fica menos 8 vezes 10 na menos 4, L0 igual a 0,1. Vamos botar aqui os centímetros, já que eu já estava colocando. Bom, 12 vezes 10 na menos 4 L0 menos 8 vezes 10 na menos 4 L0, como eu estou com a mesma multiplicação aqui, eu poderia colocar em evidência para ser mais formal, mas daí eu já estou fazendo isso aqui direto, fazendo 12 menos 8, que dá 4 vezes 10 na menos 4 L0 igual a 0,1 centímetros. Agora eu quero descobrir o L0, tenho que isolar ele na equação. Fica aqui o L0 é igual a... Pego 4 vezes 10 na menos 4, que está aqui multiplicando, vou passar ele dividindo. Fica L0 igual a 0,1 sobre 4 vezes 10 na menos 4. 0,1 é a mesma coisa que 10 na menos 1.
ou 1 vezes 10 na menos 1, 4 vezes 10 na menos 4. O que eu faço? 1 dividido por 4, 1/4 é 0,25. 10 na menos 1 dividido por 10 na menos 4 fica menos 1 menos menos 4, menos 1 menos menos 4 é menos 1 mais 4, menos 1 mais 4 dá mais 3. Então fica 0,25 vezes 10 na 3 centímetros. Se eu multiplicar 0,25 vezes 10 na 3, vai dar 250. Logo, o L0 é de 250 centímetros. Esse comprimento inicial das barras, o L0, é igual a 250 centímetros, conforme está na alternativa da letra D. Então, olha só. O que era mais difícil aqui no problema? O mais difícil no problema era tu te dar conta desse desenho aqui. É tu fazer o desenho, te dar conta de que essa diferença das dilatações vai dar 0,1 centímetros, e daí daqui só jogar os valores na equação e resolver aquela equaçãozinha ali. Além disso, aqui, quando eu coloquei aqui as unidades, isso foi só para tu te dar conta de qual unidade que tu ia obter no fim, tá? Tu poderia fazer a seguinte análise aqui rapidinho comigo, se tu tivesse a partir daqui, ó. A partir daqui, tu não botou a unidade aqui, certo? Alfa, L0, delta T, nananana. O alfa e o delta T têm unidades inversas, então a unidade vai cancelar. Então, desse lado da equação, tu vai ficar com a unidade de L0, alguma. Desse lado aqui, tu colocou 0,1. 0,1 que? Centímetros. Se desse lado da equação é centímetros, desse lado da equação tem que ser centímetros também. Eu coloquei aqui as unidades, mas é mais fácil às vezes tu fazer a análise anteriormente. Tá? Uma questãozinha que era chatinha, mas que dava para fazer.